Vamos só pegar mais uma fala do Ramagem, que eu acho importante, que ele toca na história da perseguição. E eu acho que isso é muito importante de ouvir vocês que analisam política há tanto tempo, quanto isso volta e meia vem, né? Falando que o que está acontecendo agora é uma perseguição e também trazendo um foco da disputa política, porque é impressionante como as eleições municipais desse ano elas estão misturadas com toda essa disputa que a gente vivenciou nos últimos tempos, né, entre esquerda e direita, representadas aí por Lula e Bolsonaro, e que vão se repetir, como o próprio Lula disse recentemente, que aqui na cidade de São Paulo vai ser ele contra a figura, Lula versus Bolsonaro. Né? E ele, o Ramagem, é pré-candidato no Rio de Janeiro. E aí ele fala sobre perseguição. Vamos ouvir. Então, quando a Mas gente verifica que vem uma representação após uma primeira operação para colocar um núcleo da Polícia Federal como gestor disso, onde os policiais federais que estavam na BIM não tinham acesso a esse sistema, onde a direção geral não fez nenhum plano de operação e não pediu nenhuma utilização do sistema para autos. Ao contrário, fez a correção e colocou a corregedoria, toda essa sistemática, onde diversas instituições já adquiriram esse sistema, ninguém fez auditoria, somente nós, fica claro que está tendo uma perseguição. Não sei se é uma política da Polícia Federal ou se é uma perseguição geral ao espectro de direita. Como a gente viu agora há pouco tempo, o deputado líder da oposição, Carlos Jordi, sofreu uma busca também. Sofreu uma busca em casa, sem nenhum fundamento, sem elementos, mas nem provas, sem qualquer elementos possíveis. Quando você coloca aqui, eu sou um deputado de oposição, que faça uma oposição franca, de argumentos, de fatos, de técnica legislativa, de técnica jurídica, e a coincidência, esses dois deputados que estão de oposição, estão com a possibilidade de se candidatar a cargo no município, a gente está vendo aqui que há uma possibilidade, sim, de uma perseguição da oposição. Ô, Josias, eu acho que tem dois pontos interessantes aí para a gente entender. O primeiro, quando ele fala sobre uma questão da perseguição, e aí seria então utilizar a Polícia Federal para isso. Além disso, o STF também, eles normalmente atacam o Alexandre de Moraes, né? O STF e o Alexandre de Moraes. Tanto é que o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ontem repostou a fala do Jordi falando que a gente vive uma ditadura e trazendo que essa ditadura é promovida por Alexandre de Moraes. E aí até me fez lembrar, Josias, quando ele fala sobre perseguição, instrumentalização aí da Polícia Federal, me faz lembrar aquela entrevista coletiva, aquilo ficou muito marcado para mim, a entrevista coletiva do Sérgio Moro, que na época era o ministro da Justiça de Bolsonaro. E eu acho que dá para fazer um link em relação a tudo isso, porque se a gente lembra daquela entrevista coletiva, quando o Sérgio Moro resolveu deixar o governo Bolsonaro, foi com a reclamação da tentativa de interferência do governo na Polícia Federal. Né? E é exatamente isso que a gente está falando, né? Quando ele está dizendo aí que a Polícia Federal está agindo como uma espécie de perseguição, a Polícia Federal já agiu dessa maneira, já tentaram interferir na Polícia Federal, o governo federal tem, o presidente da República tem esse poder de interferir. O que ele está falando tem um fundo de possibilidades aí, Josias? a Polícia Federal precisa atuar como uma instituição de Estado, um órgão de Estado, né? Sob Bolsonaro, a Polícia Federal foi pervertida. Você se lembra muito bem da saída do Sérgio Moro. O Sérgio Moro saiu batendo a porta porque o Bolsonaro, de forma muito explícita, aparelhou a Polícia Federal. O Moro pressentiu que isso estava acontecendo, foi inclusive humilhado numa reunião ministerial, que não deveria ter sido divulgada, ela foi filmada, mas só foi divulgada porque o Supremo Tribunal Federal, numa investigação, ordenou, ministro Celso de Mello, hoje aposentado, e nesta reunião, realizada em abril de 2020, célebre reunião em que os palavrões soaram mais fortes do que o bom senso, nesta reunião o Bolsonaro foi muito explícito, falou que não ia esperar ele falou um palavrão, que eu acho que eu vou repetir aqui, só para a gente lembrar quem foi Bolsonaro no Palácio do Planalto. Não ia esperar que os órgãos de investigação fodessem amigos e os filhos para que ele agisse.
Então, ele se referia à Polícia Federal. Se não pode trocar o superintendente, troca o ministro. Troca o diretor-geral. Se não pode trocar o diretor-geral, troca o ministro. Estava lá o Sérgio Moro nessa reunião. Dias depois, ele dá uma entrevista e sai do governo batendo a porta. E ali ficou explícito o desejo do Bolsonaro de utilizar a Polícia Federal como um órgão de proteção dos amigos, dos familiares, dele próprio. E essa foi a lógica de todo o governo Bolsonaro. Ele comprou o Congresso com orçamento secreto para manter fechada a gaveta, o gavetão de assuntos pendentes do Arthur Lira, onde estavam lá mais de 150 pedidos de impeachment. Essa foi a lógica dele. Ele sempre interveio com o propósito de se autoproteger ou de proteger os amigos e os filhos. E na Polícia Federal, depois da saída do Sérgio Moro, ele trocou mais de 20, mais de 2 dezenas de superintendentes. Alguns mais de uma vez. No Rio de Janeiro, ele trocou, como bem quis, a superintendência da Polícia Federal. Depois o Sérgio Moro se perverteu um pouco mais, quando, tendo saído dessa maneira do governo, ele volta a se aliar ao Bolsonaro, faz campanha para o Bolsonaro, participa de debates na sucessão presidencial ao lado do Bolsonaro. Então, também o Sérgio Moro se desqualificou muito. Agora, essa sempre foi a lógica do Bolsonaro, intervir para me proteger, para proteger os amigos. E aqui, neste caso, o que ocorre é o oposto. Nós estamos falando de uma Polícia Federal que já passou por um processo de transição, hoje temos outro presidente, há lá um novo diretor-geral, e a investigação que está em curso, ela, para que a tese da perseguição ficasse em pé, essa tese que o Ramagem voltou a mencionar, seria necessário que nós considerássemos que estão numa perseguição contra o Alexandre Ramagem, personagem secundário, candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, sem a menor possibilidade de vitória. Não tem, ele não tem. Hoje o Eduardo Paes é franco favorito na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro, e o Ramagem não faz sombra ao Eduardo Paes. E imaginar que o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República, recém-renovada, agora sob nova direção, e lá está Paulo Gonet, acomodado na poltrona com os votos dos senadores bolsonaristas, toda a Polícia Federal. Nós temos que imaginar que essa conspiração contra o Ramagem e contra Carlos Jordi, candidato a prefeito de Niterói. Então, toda essa estrutura do Estado foi mobilizada para evitar que Carlos Jordi dispute a prefeitura de Niterói, ou que o Ramagem concorra à prefeitura do Rio de Janeiro. Então, é muito ridículo, Fabiola. É ridículo. E quando soa esse argumento nos lábios de uma pessoa que se prestou a conduzir esse processo de aparelhamento dos órgãos do Estado sob o Bolsonaro, ele foi um vassalo do Bolsonaro, o Ramagem. Aliás, o nome, o sobrenome orna muito, Ramagem, é um ramo, ele se tornou um ramo do bolsonarismo. Então, este personagem enunciando o argumento de que está sendo perseguido para que ele não concorra, não dispute a Prefeitura do Rio de Janeiro, então é muito ridículo para que a gente dê atenção. Estamos dando atenção aqui porque a investigação é grave. Então, se o personagem é precário, o investigado, a gente não pode fazer nada. Temos que dar atenção aos seus argumentos, embora muito, mas muito precários, Fabiola.